Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. A partir de hoje, vou usar meu espaço no podcast para trazer mensagens sobre o Evangelho de Lucas. Apesar de ser bem semelhante aos evangelhos de Mateus e Marcos, Lucas tem parábolas, histórias e detalhes exclusivos que são bem interessantes. Os 2 capítulos iniciais de Lucas, por exemplo, narram o anúncio e o nascimento de João Batista, bem como de Jesus Cristo, com informações que nós não encontramos em outros evangelhos. O evangelho de Marcos, por exemplo, já começa falando sobre o ministério de João e logo em sequência de Jesus. Mateus até conta algumas histórias sobre o nascimento e infância de Jesus. E o evangelho de João, apesar de voltar lá para a criação do mundo para introduzir Jesus, nada fala da sua infância, mas pula logo para o ministério de João também. E parece que um dos objetivos de Lucas, ao narrar os eventos históricos dos primeiros capítulos, é mostrar a ação divina por trás de João Batista e de Jesus Cristo, personagens tão importantes deste evangelho. Hoje nós vamos analisar o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias e a Maria acerca dos filhos que lhes nasceriam. Zacarias e Isabel eram um casal justo e piedoso, já avançado em idade. Ambos eram levitas e especificamente descendiam de Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote. Zacarias, sendo sacerdote, estava servindo no templo do Senhor, em Jerusalém, quando o anjo Gabriel veio e lhe anunciou o nascimento de um filho. O anjo disse o seguinte ao sacerdote. Vou ler agora Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Enquanto eu meditava nesse texto, achei curioso pensar por que o Senhor quis escolher o nome do filho de Zacarias. Por que ele não deixou o próprio pai escolher o nome? Não acredito que foi uma mera questão de preferência fonética por parte do Senhor, mas imagino que um desejo de comunicar uma mensagem por meio do nome. João significa o Senhor tem sido gracioso, ou o Senhor demonstrou favor, ou alguma ideia semelhante. E esse significado se aplica muito bem à situação de Zacarias e Isabel, a quem Deus demonstrou favor, graça, ouvindo a oração deles e concedendo a eles o privilégio, a graça de ter um filho, apesar da esterilidade e da velhice. Mas também se aplica muito bem à nação de Israel, a quem Deus estava visitando cheio de graça e de favor. Inclusive, o anjo disse que não só Zacarias e Isabel se alegrariam com o nascimento do menino, mas muitos se alegrariam. João, filho de Zacarias e Isabel, seria grande diante dos olhos do Senhor. Certamente essa grandeza mencionada pelo anjo não vinha da sua aparência exterior, mas do seu caráter humilde e da sua disposição em servir ao Senhor. Externamente, como outros evangelhos descrevem, João não tinha nada de interessante.
mas era o seu caráter que realmente o tornava grande. Apesar de ocupar um papel prominente na divulgação do Evangelho e na vinda do Messias, João em momento algum buscou se elevar. Pelo contrário, ele disse que não era digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. E ainda declarou: convém que ele cresça e eu diminua. Além de sua humildade, João demonstrou incansável disposição em pregar o Evangelho, batizar e até corrigir as pessoas, chegando ao ponto de morrer pelo seu trabalho ao Senhor. O anjo também anunciou na sua mensagem que João não beberia vinho, mas seria cheio do Espírito Santo. O que nos faz lembrar as palavras de Paulo em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Parece um indicativo que o vinho e o Espírito não podem trabalhar no mesmo ambiente. O efeito do álcool inibe o discernimento do Espírito. O voto de fariseu no Antigo Testamento, registrado lá em Números 6, exigia a abstinência de vinho, o que nos faz pensar que João tinha uma espécie de consagração especial ao Senhor desde o seu nascimento. E Zacarias também foi informado pelo anjo que o seu filho João converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor. João Batista era filho de um sacerdote e também estava destinado a servir como sacerdote. Embora o que se entende é que João nunca tenha servido como sacerdote no templo, ele desempenhou sim o seu papel como sacerdote, preparando o coração do povo para receber o Filho de Deus, fazendo essa ligação entre Deus e os homens. E por fim, o anjo citou ainda uma profecia de Malaquias, capítulo 4, quando disse que João iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Ao citar essa profecia, o anjo acabava anunciando também que a vinda do próprio Senhor, do próprio Deus, estava próxima. É importante entendermos que João não era Elias reencarnado. O próprio João negou isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Mas o ponto é que João Batista agiria com o mesmo poder, com o mesmo espírito, com a mesma postura de Elias. Como assim? Algumas semelhanças para nos atentarmos. Ambos tinham essa mesma postura, esse mesmo espírito, essa mesma força, o mesmo poder, para repreender com ousadia os pecados do povo. João repreendeu os religiosos do seu tempo, chamando-os de raça de víboras. Elias, no seu tempo, desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesse espírito, nesse poder, ambos se opuseram a reis perversos, cruéis, advertindo-os para que se arrependessem. E ambos, por terem essa disposição, foram ameaçados pelas mulheres igualmente perversas destes reis. João chegou até o ponto de morrer por causa da esposa do rei. E tudo que o anjo disse foi confirmado por 2 sinais. O primeiro e mais óbvio foi o próprio nascimento milagroso de João, e o segundo foi o fato de Zacarias ter ficado mudo até que tudo se cumprisse. E inclusive quando João nasceu, o povo exclamava: que virá a ser, pois, este menino? Eles entendiam que havia algo de diferente, algo especial em João. 6 meses mais tarde, o mesmo anjo Gabriel foi enviado a uma jovem chamada Maria. Ao entrar onde ela estava, o anjo lhe disse, lá em Lucas 1, do 28 ao 33, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho,
a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Bom, existem muitas semelhanças entre este episódio e o episódio que comentamos anteriormente, sobre a aparição do anjo Gabriel a Zacarias. Assim como Zacarias, Maria também se alegraria com a chegada de um filho, e também estava recebendo favor e graça por parte do Senhor. Ela geraria o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Realmente ela recebeu graça do Senhor. E semelhantemente ao que fez com João, o anjo anunciou qual seria o nome do filho de Maria: Jesus, que é a versão grega do nome hebraico Josué e significa o Senhor salva. Com este nome, Deus estava anunciando o que faria por meio de Jesus. Salvaria os homens de seus pecados. Jesus também seria grande, contudo, duas grandes diferenças são destacadas. João, ele viria a ser chamado de o profeta do Altíssimo após seu nascimento, mas Jesus foi chamado de o Filho do Altíssimo, muito superior a qualquer servo ou profeta. João seria o arauto, aquele que prepara e anuncia a chegada do rei. Jesus, contudo, seria o próprio rei. E não qualquer rei, mas o rei prometido no Antigo Testamento. O rei que se assentaria perpetuamente no trono de Davi e que redimiria Israel. E apesar das semelhanças entre os eventos mencionados, também existem diferenças significantes entre eles. Por exemplo, o primeiro deles, Zacarias não creu que ele e sua esposa poderiam gerar o filho, por isso ele ficou mudo todo aquele tempo. Maria, apesar de não entender completamente como tudo aconteceria, creu e disse ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E outro contraste que me chama a atenção é o seguinte: a primeira aparição de Gabriel foi a um sacerdote do Senhor, homem respeitado pelo povo, homem experiente, que estava no local mais importante da cidade mais importante dos judeus, no Templo de Jerusalém. A segunda aparição do anjo Gabriel foi a uma moça sem grande relevância para a sociedade, financeiramente pobre, esquecida numa cidadela insignificante da Galileia. O que eu acho interessante é que é possível encontrar pessoas justas, humildes, piedosas, em todos os locais e em todas as circunstâncias. É possível servir ao Senhor estando num reconhecido cargo ou longe das vistas das pessoas. É possível servir ao Senhor sendo alguém respeitado e reconhecido na sociedade ou não sendo ninguém de relevante. Estas questões são insignificantes para o Deus que sonda e conhece os corações. Então não importa se você está numa grande capital ou numa cidadela do interior. Não importa se você é alguém reconhecido no seu meio ou se é uma pessoa comum como as outras. Deus reconhece os corações justos, humildes, piedosos e os chama para fazerem o seu serviço. Concluo essa mensagem nos encorajando a não nos preocuparmos muito com questões externas, mas a nos preocuparmos em prepararmos o nosso coração para o Senhor. Prepararmos um coração humilde, fiel, temente ao Senhor, para que a nossa disposição seja a mesma disposição de Maria. Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.